Centro Educacional Prisma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Vinícius aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar uma pausa na nossa discussão sobre período composto por coordenação, orações coordenadas, as conjunções que são utilizadas para formar esses tipos de orações coordenadas, aditiva, adversativa, enfim. A gente vai dar uma pausazinha rapidinha só por essa aula e vamos fazer uma volta no tempo. Nós vamos revisitar alguns gêneros textuais. 2 gêneros, na verdade, e nós já trabalhamos ao longo dessas aulas virtuais. Nós vamos voltá-los para ele hoje e vamos ver algumas questões relativas a esses gêneros. Também vamos realizar atividades que foram deixadas para depois, e esse depois chegou, que é a aula de hoje. Beleza? Então, já pega teu livro didático, porque você vai precisar do livro para acompanhar aqui a leitura, o desenvolvimento dessas atividades, para poder a gente não ter nenhuma dúvida, ok? Também, se você quiser, é até interessante, já pega teu caderno para poder voltar e ver as suas anotações desses gêneros anteriores, porque aí, se tiver alguma dúvida, você já pode solucionar através da tua leitura, beleza? Ótimo! Nosso primeiro gênero é o gênero infográfico. Nós trabalhamos com o gênero infográfico lá no capítulo 2. Isso! Nós estamos agora no capítulo 6, quase no capítulo 7. Vamos voltar agora no capítulo 2. É o gênero infográfico. Tá lembrado dele? O infográfico, o que é? É aquele gênero em que a gente observa informações. É um gênero informativo que possui uma característica, uma estrutura multimodal. Tá lembrado dessa palavra? Multimodalidade. Desde o início do ano que a gente vem trabalhando com esse conceito. Pois é. É aquele tipo de texto que vai ter a mensagem escrita, a linguagem verbal e outros elementos não verbais também. Por isso que tem a parte aí gráfico, né? A gente pode ter figuras, ilustrações, tabelas, quadros, desenhos, enfim. Diversas formas, diversas ferramentas, diversos mecanismos podem ser utilizados na construção, na formação de um infográfico. Pois é. Você está lembrado do primeiro infográfico considerado enquanto gênero textual? Se não tiver, eu trouxe ele aqui mais uma vez. Ó. Lembra disso aqui? O Estudo dos Fetos, de Leonardo da Vinci. Pois é. Aqui nós temos a representação. Percebe a ideia de ser infográfico? Ó. Temos as imagens e temos o texto escrito. Obviamente, não é como a gente entende o infográfico atualmente, mas esse aqui é considerado o primeiro texto que já carrega essa característica. Um texto informativo que tem a mescla das linguagens. E aí, para discutir infográfico, eu quero te convidar a abrir o teu livro didático na página 68. Exatamente, página 68. Nessa página, nós temos o texto 2, do capítulo 2, sobre o gênero infográfico. Vocês vão ter aí esse texto que a gente vai fazer a leitura dele aqui agora rapidinho para poder observar essas questões. Se liga aí. O infográfico a seguir traz informações a respeito de temas como aquecimento global, poluição das águas, degradação ambiental, extinção de algumas espécies animais, enfim, assuntos muito debatidos de interesse de todos. Não é verdade? Pois é. E aí, nós temos o texto. Olha aí o infográfico. Como a gente viu, como a gente já sabe, tem aí a mistura das duas linguagens. Temos a parte verbal, percebe que tem coisas escritas ao longo do texto, e aí deixa o teu livro nessa posição, né, aberto assim, porque o infográfico ele ocupa aí as 2 páginas, né, tanto de um lado quanto do outro. É um texto só, tá? É um gênero só, essas 2 partes. E aí a gente observa
tanto a formação da linguagem verbal, percebe que tem um texto no início, tem informações específicas. Vocês vão observar, tem um apelo visual, olha na página 68. Tem uma escala, né, de gradação, tem as cores, né? Verde, azul, vermelho. Tem porcentagens, o que já indica pesquisa, já indica análise. Olha do outro lado, na página 69. A gente tem aí consequências desses temas, consequência do aquecimento global, consequência da falta, né, de alimentos, consequência da degradação do solo, enfim. Então percebe, nós temos aí o título, natureza, saque a descoberto. Saque aí não é no sentido de sacar, tá? Se pensar lá no vôlei, né, vamos sacar a bola. Nem é sacar também no sentido de receber. Você vai lá no caixa eletrônico e faz o saque. Não. Saque aqui é no sentido de saquear. Significa roubar. Beleza? Então aí, ó, saque à descoberta, ou seja, roubo à descoberta, ou seja, às claras, né? Sem nenhuma impedimento, sem nenhuma proteção. Ou seja, a natureza está sendo roubada. Essa é a mensagem do título. Percebe que a gente tem as duas partes, que está dividido nas duas páginas, e em cima tem uma mensagem, ó. Se não souber usar, é a mensagem da primeira prateleira, vai faltar. Tá vendo aí? Na parte de cima da segunda página. Então isso aí é uma mensagem conjunta, tá? Se não souber usar, vai faltar. Então, essa é a mensagem básica do infográfico. Vamos analisar as informações? Olha aí embaixo do título, acompanha no teu livro. Há cada vez mais sinais de que a sociedade moderna está usando os recursos naturais sem garantir sua preservação. Relatório da rede WWF de 2006 afirma que a humanidade já consome 25% de recursos a mais do que o planeta consegue repor. Se não houver mudanças profundas, coloca-se em risco o próprio futuro da espécie humana. Então aqui nós temos esse debate, que não é um debate novo. Percebe que o infográfico traz um relatório de 2006, então a gente sabe que essa discussão, esse tema, não é algo de agora, né? Aquecimento global, desmatamento. Nós vimos atualmente, né, muitas cenas de desmatamento, né, de queimadas. Nós tivemos no ano passado aquela questão lá, né, do óleo derramado nas praias que cometeu o grande litoral brasileiro. Então, essas questões ambientais, seja de fauna, de flora, de recursos, não é novidade. O que está sendo trazido aqui, o que está sendo apontado é: se não houver uma mudança nesse posicionamento, a gente pode começar a ter consequências mais graves. Porque nós sabemos que consequências dessas situações, elas já existem. Né? Então vamos pensar, que calor é esse que está fazendo atualmente? Não é verdade? Pois é. As consequências nós já estamos vivendo na nossa geração. Porém, a gente precisa fazer mudanças. E aí, nós temos, na primeira parte, os dados, ou seja, as informações precisas, reais, de como está essa situação. Então aí tem, por exemplo, sobre a questão da água, sobre o uso do solo, sobre a caça de animais, sobre energia, sobre o extravismo, né? A questão de extrair as árvores da natureza. Então, tem a série de dados sobre cada um desses itens, ou seja, dando um panorama dessa realidade, né? Por exemplo, aí em relação à caça de animais, marfim, peles para casaco e outros acessórios da indústria, da moda, carne e espécies em cativeiro. Então, essa é uma forma de a gente perceber como é que está a realidade em relação a esse tema. Na segunda parte do infográfico, nós temos a consequência, as consequências que nós já estamos vivendo e as possíveis consequências, o que é que a gente imagina que pode acontecer. E aí temos aí as questões de aquecimento global, desordem climática, destruição da camada de ozônio, degradação ambiental, poluição das águas, erosão do solo, desmatamento, desertificação. A gente já vive um contexto de seca, né, no interior, no Nordeste. E ainda pensar em desertificação, olha que complicado, né? Cadê mais? E a extinção das espécies, né? Plantas, peixes, pássaros, mamíferos, enfim.
Então percebe aqui, o infográfico traz um tema, traz informações precisas, exatas, relevantes sobre esse tema, fazendo a mescla das duas linguagens, verbal e não verbal. Então aí, nós temos aqui a discussão básica sobre esse tema. Obviamente você pode ler com mais calma, com mais cuidado, cada um dos textos. O que é que ele fala aí sobre, né, aquecimento global, sobre desertificação, sobre poluição dos rios. Aí pode ler texto por texto, até porque vocês vão precisar fazer essa leitura sim, para poder responder as atividades, ok? Mas aqui, eu quero pensar com vocês em soluções. Pois é, soluções. Nós sabemos de todos os problemas, das questões ambientais, de tudo aquilo que está sendo pontuado aqui. Mas que soluções? O que é que a gente pode fazer para realmente contribuir com essa realidade? Para poder pensar em alguns exemplos, se liga aí no vídeo que vai aparecer para vocês. Consumir exageradamente é um hábito adquirido ao longo de décadas pelo estímulo de campanhas publicitárias convincentes que nos incitam a desejar cada vez mais bens e produtos. Pessoas, empresas e governos contribuirão para a preservação dos recursos naturais, escolhendo corretamente o que vão consumir. Selecionando os que produzem de forma ambientalmente responsável, avaliando o impacto de descarte no meio ambiente, procurando a melhor relação entre preço, qualidade e durabilidade. O consumo consciente diminui o uso de embalagens, evita o descarte, a utilização dos recursos hídricos e da energia. Consumir conscientemente significa reduzir e reaproveitar, separar resíduos para coleta seletiva e refletir sobre os próprios hábitos. A atmosfera é composta por uma mistura de gases, entre eles os gases de efeito estufa, que agem como uma estufa de vidro, retendo parte da radiação solar e evitando a liberação total do calor. Estudos têm comprovado que certas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e o uso do solo para a agropecuária, aumentaram a concentração dos gases de efeito estufa, elevando a temperatura do planeta, o que provoca mudanças globais na regulação do clima. O combate ao aquecimento global implica em reduzir o consumo de combustíveis fósseis, usar energias limpas, como a solar e a eólica, priorizar o uso do transporte público, reduzir o desmatamento e estimular o consumo e a produção local. Muito bem. Então aqui, mudança de cenário, mudança de temática, já devem imaginar qual é o tema agora da nossa aula. Deve estar achando estranho que eu estou falando bem devagar, porque realmente, né? Não sei o que é que pode estar aqui por trás. Essa dia ficou tudo diferente. Pois é. Agora, nós vamos retomar rapidinho um texto do capítulo 4 do nosso livro, que é onde nós trabalhamos com contos de terror. Exatamente. E aí, obviamente, nós temos, enquanto gênero textual, os contos de terror. Aqueles textos literários que envolvem tanto narração quanto descrição, em que o seu foco é trabalhar as questões de cunho sobrenatural. Pois é. Vão envolver as emoções, em que algo vai acontecer, vai deixar os personagens de sobreaviso, observando se tem algo estranho por aqui, e é nessa forma que o texto vai vivenciar. Muitas vezes a gente pode pensar em que há uma coisa acontecendo. A dúvida, o mistério, é a grande chave para que o conto de terror aconteça. Para que o texto ele possa alcançar o seu objetivo. E como o texto não é carregado dos elementos visuais, então ele precisa estar pautado nos detalhes.
Então, um texto de um conto de terror, ele é muito detalhista. Detalhes do lugar, detalhes da sensação, do sentimento das pessoas. Tudo isso faz parte do gênero literário. E aí, para poder a gente entender bem como a gente pode interpretar um conto de terror, nós temos no livro didático o texto A Máscara da Morte Rubra. Exato. A Máscara da Morte Vermelha. Esse texto está no teu livro, das páginas 120 até 124. Isso. O texto é um pouquinho longo, são 5 páginas. Porém, nós vamos observar esse texto a partir de um resumo visual. Se liga aí. Durante muito tempo, a peste devastara aquele país. O sangue era sua horrível marca. Dores agudas, vertigens, hemorragia pelos poros, manchas vermelhas pelo corpo e a morte. Todo o processo não durava mais que meia hora. No entanto, o príncipe Próspero era feliz. Jovem, inteligente, corajoso, propôs a si mesmo vencer a morte rubra. Quando viu seus domínios despovoados de metade de seus habitantes, resolveu pôr em prática um plano que venceria a destruição. Reuniu seus amigos sadios e jovens, damas e cavalheiros, 1000 pessoas ao todo. Retirou-se com eles para uma de suas abadias fortificadas, edifício imenso, magnífico, bem ao gosto excêntrico do príncipe, cercado de alta muralha reforçada, fechado com portões de ferro. Para evitar a entrada ou a saída de súditos, mandou rebitar os ferrolhos. Assim protegido seria impossível o contágio. O mundo exterior que se arranjasse. Lá dentro, o príncipe previu tudo, nada faltava. Até diversões, música, bailarinos, vinho. Lá dentro tudo isso e mais a segurança. Lá fora, o desespero, a morte rubra. Alguns meses depois, enquanto a peste devorava com fúria alucinado o que restava de seu povo, o príncipe ofereceu a seus amigos um luxuoso baile de máscaras. Ali seria realizada a festa, ocupando os 7 salões estranhamente decorados. Já à sua disposição de maneira irregular, só davam visão a pouco mais de um de cada vez. Difícil, portanto, uma visão geral daquelas salas tão originais, todas com acesso pelo mesmo corredor, tão interligadas de certa maneira e ao mesmo tempo tão isoladas, terrivelmente separadas e perdidas. As janelas dispunham de vitrais coloridos de acordo com o tom dominante da peça. Por exemplo, se o aposento era azul, de azul vivo eram as janelas, e havia branco, verde, púrpura, laranja, roxo e negro. Este era o 7º, totalmente coberto de veludo preto. Teto, paredes, tapete. Somente aí nesta sala a cor das janelas não correspondia à das decorações. Os vitrais eram vermelhos. Sangue vivo. Os raios se projetavam nos vitrais coloridos, produzindo efeitos deslumbrantes. Uma visão fantástica. Na sala negra, porém, o efeito do clarão do braseiro caía sobre as cortinas negras através dos vidros cor de sangue, dando a tudo uma aparência lívida de morte. Poucos ousavam penetrar ali. Era neste salão que se erguia junto à parede oeste um gigantesco relógio de ébano. O pêndulo movia-se para lá e para cá, vagaroso, pesado, monótono. Um som musical claro, elevado e agudo indicava cada hora certa. De hora em hora, portanto, os músicos interrompiam sua execução para ouvir o som que emanava dos pulmões de bronze. E o som perturbava a todos. Os mais alegres empalideciam, os idosos e serenos pareciam meditar. Mal cessavam os ecos do carrilhão, as risadas explodiam, os músicos se recompunham e recobravam a calma e a alegria.
A reunião prosseguia até que, passados 60 minutos, o relógio voltasse a obrigá-los a parar. Para pensar, para lembrar, para temer. E a multidão se divertia como um sonho, esquecia de tudo. Apenas o som do relógio os trazia de volta desse sonho a uma realidade que apavorava. Mas isso durante um instante apenas, porque logo recomeçava. A gargalhada, a música, o sonho colorido. E tudo foi assim até soar a meia-noite. Então, houve uma paralisação geral, por mais tempo, mais perturbadora. Nessa hora, muitos notaram uma presença. Alguém estranho, mascarado, com trajes que cediam os limites de decência e arrojo das criações do próprio príncipe. Não havia finura nem conveniência. O tipo que a todos aterrorizava era alto e lívido, coberto de mortalhas tubulares. No rosto, a máscara reproduzia a aparência de um cadáver enrijecido. Tudo isso seria tolerável se o mascarado não tivesse chegado ao extremo de figurar o tipo da morte rubra. Seu traje estava salpicado de sangue e a face coberta de horrendas placas vermelhas. O príncipe, quando viu aquela imagem rodopiando entre os dançarinos, foi tomado de pânico. Enfurecido, ordenou que o agarrassem e o desmascarassem. Seria invocado ao amanhecer, fosse quem fosse o autor daquela sinistra pilhéria. O príncipe Próspero percorreu todas as 6 salas como que subitamente enlouquecido. Perseguiu sozinho o vulto do estranho convidado que passava rápido de uma sala para outra. Nenhum movimento foi feito para detê-lo. Na extremidade do salão negro, o vulto parou e enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito. O punhal caiu sobre o negro tapete e junto dele, mortalmente prostrado, tombou o príncipe. O desespero armou de coragem toda a multidão que se lançou em cima do vulto mascarado e o aprisionou. Mas um indizível pavor paralisou a todos. Dentro da mortalha e por trás da máscara cadavérica não existia nada. Nenhuma forma tocável. Ali estava a morte rubra. Nos salões da orgia, orvalhados de sangue, foram tombando um a um os sadios, jovens e bem guardados amigos do príncipe Próspero. E a vida do relógio de ébano se extinguiu quando o último folião. E as chamas nos tripés se apagaram, e o ilimitado poder da morte rubra dominou tudo. Reinou então a treva e a ruína. Percebeu? A máscara da morte rubra é algo inexplicável. Coisas estranhas acontecem. É onde há o suspense, onde há o sobrenatural. Quando os personagens não entendem o que está acontecendo. E aí, de repente, há uma mudança. De repente, há uma modificação. Percebeu que o protagonista passou o tempo inteiro da festa tentando descobrir o que é que estava acontecendo, quem era o culpado? Pois é, mas ele não conseguiu. E aí, quando ele acaba se envolvendo e se agora eu vou descobrir, a máscara da morte rubra, a morte rubra aparece para ele. E num instante rápido, aí sim, o final da história você já sabe. É isso que um conto de terror traz pra gente. Muitas vezes, as emoções, os sentimentos acabam sendo trabalhados. Às vezes, a gente pode até ficar desconfiado, mas é num relance em que as coisas mudam. Então aí, a gente tem um texto, conto de terror, para você também analisar. Muito bem. Então aí, depois dessa retomada desses dois gêneros, infográfico
e conto de terror. Agora vai ficar com você as propostas de atividades. Vocês vão desenvolver as atividades sobre esses dois textos que a gente comentou aqui, o da natureza, o infográfico. As atividades, coloca aqui a edição da página 70 até a 74. E sobre o conto de terror, A Máscara da Morte Rubra, coloca aqui a edição, você vai fazer das páginas 125 até 131, ok? Essas páginas é a interpretação do texto, pensando na estrutura, pensando no objetivo dos gêneros. Então, relembra, se precisar, assiste a aula virtual lá no começo, que a gente trabalhou com esses gêneros, para facilitar a tua compreensão. Tranquilo? Então aí, finalizou as atividades, manda para mim por e-mail e temos um aviso para a gente chegar no final da nossa aula. Próxima semana, próxima aula virtual aqui no YouTube, vamos ter atividade sobre o livro de Machado de Assis. Exatamente, sobre a narrativa do alienista. Então você já terminou de ler, já está por dentro de toda a história, muito bem. Quem ainda não terminou, tem mais uma semana para poder finalizar e a gente vamos ter essa atividade, ok? Então eu espero aí a compreensão de texto de vocês, do infográfico e do conto de terror, e a gente se encontra na próxima. Bons estudos e tchau, tchau.